Gente, voltamos pela terceira vez. Essa live vai sair, gente. Tenha fé. Nós somos brasileiros, né? Então, que ótimo. Sejam muito bem-vindas, corajosas que reinam. Sejam muito bem-vindas. Eu vou só fechar minha portinha aqui. Vocês aguentam um pouquinho, tá? Só vou fechar minha porta. Bateu. Bateu forte aqui, gente. Sejam muito bem-vindas, tá? Ao Destrave, o livro que existe dentro de você. Gente, não sei o que tá acontecendo com a minha internet, que tá caindo, meu Deus. E aí sou eu, né? Sou eu, Dani. Dani, vou mandar compartilhar novamente, tá? Vamos compartilhar essa live? Gente, eu tava falando da minha história sobre escrever um livro, que foi meu primeiro livro, meu MVP. Quem se conecta enriquece. Já põe o dedinho nesse coração aí, corajosa. Corajosa tem que ser também, sabe o que na vida? Persistente. Tem uma coisa que eu aprendi na minha vida, quem leu meu livro sabe. É que nós precisamos ser persistente. Por quê? Porque na vida é igual essa live. Na vida, nós vamos ver situações que vai nos fazer cair uma, vai nos fazer cair duas, vai nos fazer cair três. E nós temos que ter o quê? Persistência. A gente tem que, fingir que nada tá acontecendo, continuar, porque o propósito é maior. E o meu propósito é encorajar você, galera do replay, que tá aí vendo essa live, é encorajar o tanto que você precisa tirar a tua mensagem do teu coração pro papel. E eu, novamente, eu vou contar rapidinho uma história. Eu achava que escrever um livro era coisa de pessoas que moravam em outro país, tinham doutorado, sabe? E é impossível pra mim. Uma dona de casa, uma ex-empresária, estudante. E olha que interessante, mas quando Deus me fez focar na mensagem, quando Ele me fez focar naquilo que de verdade importava, que era a mensagem. Então eu fiquei assim, meu Deus, se o Senhor me deu essa mensagem precisa ser dita. Se o Senhor me deu essa mensagem, então essa mensagem não pode ficar só para mim. Eu não posso só me auto-encorajar a vida toda. Eu tenho que encorajar outras mulheres, eu tenho que dizer que elas são do reino, eu tenho que destravar também, através da tua palavra, a identidade delas. Amém? Então, olha a Maurinha aí entrando. Aos poucos as corajosas vai voltando, né? Vai me vendo online. Porque realmente, gente, aqui a internet estava um cai-cai, mas agora já deu certo, tá? Então, olha que legal. Essa live vai ser para te contar o processo que foi escrever meu livro. E eu vou chamar aqui agora uma mentora maravilhosa, que é aluna do PLD Como Cair. E aí eu vou deixar ela falar para que eu vou falar, viu? Eu tô pegando. Fala daí de onde você é. Fala, Dani. Eu sei que você é mentora de livros, maravilhosa. Vamos ajudar essas mulheres, né, através da minha experiência, do meu processo e da sua grande experiência, que é ajudando elas a tirar o livro de dentro delas, não é? Então, fica à vontade enquanto eu vou compartilhando essa live. Quem é a Dani? Fala aí pro pessoal. Pessoa que não anoto no WhatsApp, sabe? Realmente não me expunha a nada. E aí realmente comecei a me expor e vi quanta experiência Deus tinha através da minha exposição aqui na rede social, né? Eu também sou mãe, sou casada há 8 anos, tenho uma filhinha chamada Rebeca Maria aí de 2 anos e 7 meses, que é realmente um desafio para mim, né? Porque além de estudar bastante, ter que cuidar da casa, das coisas que eu faço também aqui na rede social, e também tenho ela, né? Então, você É também verdade. tem, né? Então, assim, e aí o que Eu te entendo. aconteceu? Eu me encontrei realmente aí com os... Oi? Você tem dois também? Tenho dois, tem um de Nossa, 5 e outro de 6. é mais desafiador ainda, né?
E aí eu comecei, assim, na verdade foi tudo aconteceu esse ano, né? Na verdade foi um fruto de uma carta, que foi o ano passado, que eu fiz uma carta no final do ano. E aí eu coloquei que esse ano seria totalmente diferente. E realmente, tudo que foi acontecendo, eu fui percebendo quanta diferença Deus fez, né? E aí, resumindo, né? Eu já tinha o dom para escrever, mas eu não me identificava com a escrita. Eu achava que eu tinha outras coisas, né? E eu fiz vários cursos aí de administração, me formei em gestão empresarial, né? Aí me tornei mãe, e aí começou essa batalha, né? Essa luta aí de continuar a vida e cuidar da minha filha, tudo, e dar conta dos estudos. E aí eu comecei numa busca desenfreada aí para encontrar o meu autoconhecimento, para ter assim meu propósito, minha identidade, né? E aí foi o momento que eu comecei a escrever muito, né, acompanhar aí o Pablo. Daí que eu encontrei com o Pablo Marçal. Na verdade, quem eu conheci primeiro foi o Thiago Brunet, né? Aí eu vi assim quanta sabedoria ele transmitia ali nas dele de manhãzinha. Eu comecei todo dia a assistir ele, acompanhando e escrevendo e um caderno atrás do outro. E aí Deus foi falando comigo, né? Falei, nossa, tá na sua frente, você tem o dom para escrever. E aí foi o momento que realmente eu fui aí me encontrando com a escrita aos poucos. Daí que eu conheci o Pablo Marçal, entrei no PLD e assim, essa história, ela é muito assim, fantástica, né? Porque mudou de ponta com a minha vida, né? Então, como eu falei no começo, alguém que não tinha uma foto nem no WhatsApp, né? Aí, resumindo, entrou aqui na rede social e eu comecei a divulgar, assim, palavras de fé, né? De sabedoria também. Comecei a transbordar aos pouquinhos, me escondi atrás das postagens, mas eu fui vendo aos pouquinhos como é importante você realmente se expor, estar aqui, transbordar, né? Inclusive, quando eu vi você, eu falei, meu Deus, será que eu ainda vou ter coragem de fazer uma live? E você realmente me inspirou bastante, né? E, inclusive, é a minha primeira collab, viu? Que eu tô estreando aqui hoje. Tem sido fantástico esse movimento aí. Esse movimento tem sido fantástico para mim. E eu nunca imaginei também que eu escreveria um livro, nunca imaginei, realmente assim, não que eu achasse que eu não tivesse capacidade, mas eu achava que era uma coisa muito distante, não alguma coisa que estava muito perto de mim, né? E realmente, assim, aí nesse encontro aí com identidade, propósito, aí Deus falou comigo, desacelera, abaixa o volume aí, que eu quero falar com você. Daí que ele começou a falar no meu ouvido, sabe? E aí eu li com a minha filha, amamentando, caderno na mão, anotando tudo de manhãzinha já, né? Acompanhando as lives do Pablo, né? E aí foi toda essa experiência, eu em contato direto com a escrita. Foi contato direto com a escrita, então assim, não tem como, né, você não ir para esse campo dos livros, né? E aí Deus foi realizando obras em mim, sabe? E através da escrita ele foi me curando, me libertando, ó, abaixa o volume, desacelera, que eu estava bem acelerada, né, estudando muito, sim, com muita velocidade, ao mesmo tempo ali com a minha filha, né, então eu falei, não, você precisa me ouvir, me escutar agora, né, aí ele começou a falar no meu ouvido, e eu anotava tudo que ele falava, e aí foram surgindo várias frases, né, até um dia que eu me surpreendi, porque em 20 minutos ele me deu 50 frases, e frases, assim, bem elaboradas. E eu fiquei assustada, falei, como que pode, né? Aí eu comecei a colocar mais frases no Instagram, que são essas frases que eu coloco, que ele me inspirou a fazer. E aí que eu fui tendo realmente, eu falei, não, a oportunidade de talvez... Daí surgiu o meu livro, que é esse que, né, um dia ele falou para mim, você é minha escritora particular. Eu falei, tudo bem, já aceitei como título do meu livro. Mas eu não tinha um subtítulo, que foi Como Me Tornei Mãe e Escritora. Daí, como você falou no começo, eu tive que falar todo esse processo, né? Eu não contei exatamente tudo, eu tive que realmente pontuar uns pontos aí que trazia para a intenção da mensagem do livro, porque se eu fosse contar tudo, não ia dar tempo em um mês, né? E eu fiz o meu livro em 5 dias, mas não é 5 dias consecutivos, mas 5 dias dentro dos 30 dias. Porque a procrastinação era meio alta aqui, sabe? Por conta, assim, de ter muita coisa para fazer, não fazer nada. É você fazer, não tem assim, realmente fazer aquilo que é necessário. E aí foi assim, esse processo. Aí eu não parei de escrever mais, continuo escrevendo. E agora vem esse desafio também aí, me lancei aí a mentoria de livros, que eu terminei agora a semana passada. Foi uma experiência também, nunca imaginei eu estar mentorando, né, pessoas, falando sobre livros, mas assim, eu brinco, eu falo para as pessoas que eu sou a minha prova social.
Eu falo muito isso. Mas é Deixar um pouquinho você falar. óbvio, é óbvio. Eu postei, eu subi um vídeo não. Eu postei eu fiz um post onde eu falo exatamente isso, que a transformação, ela tem que ser gerada em nós. Então, assim, quando você fala para mim, poxa, Stephanie, eu sei o tanto que esse livro. A mensagem queima no nosso coração. E é lindo ver como Deus age, como Ele trabalha. Você falou que Deus te deu frases, né? E do mesmo jeito, eu estava lavando louça, eu conto essa história no meu livro. Eu estava lavando louça e lavando louça lá, tranquila, ele falou para mim: você vai escrever um livro. Eu comecei a rir, sabe? Esse é o testemunho do meu livro. Eu falei, gente, não tem como. E eu tava o quê? No 10 em 1, acordando cedo, malhando, aquela rotina, né? Maravilhosa que mudou a minha vida. E aí, depois que ele falou, você vai escrever um livro, eu comecei a falar assim, não, não tem como. Ele falou, não, você vai começar com odeie a improdutividade. Aí eu pergunto para mim, o que é a improdutividade? A improdutividade nada mais é do que você ficar sem transbordar, sem produzir algo. E hoje eu olho para mim e eu me vejo uma pessoa produtiva e eu vejo as pessoas que estão no 10 em 1 super produtiva, eu vejo você produzindo. E antes de escrever meu livro, que foi assim, meu primeiro desafio, eu costumo dizer que eu me sentia muito improdutiva. Eu tinha acabado de falir, porque eu não aguentei uma pandemia, 3 meses fechado, de uma loja de 8 anos, com mais de 30 funcionários, e eu não aguentei essa pressão. Então, assim, vender e me comunicar sempre foi fácil para mim. Só que não na internet, no off, né? Então, o que que acontece? Eu falei, poxa, então vamos migrar. Depois que eu migrei, eu falei, gente, esse mundo não é para mim. Eu não gosto de live, eu não acho legal stories. Então, até fevereiro eu não fazia nada disso, gente. Mas aí, quando a gente começa a buscar a Deus, quando a gente vê a transformação, hoje eu olho e leio meu livro e eu entendo a mensagem. A mensagem é de encorajamento, sabe? Dani, Deus, ele quer. Você falou uma coisa interessante, que seja para honra e glória de Deus. Você falou para mim e que te motivou de alguma forma, né? Te incentivou. Então, esse incentivo que teve com você é onde eu preciso incentivar outras mulheres, porque no meu livro eu conto a minha história. Eu conto a minha história que eu sou filha de pais separados, com 12 anos eu tive que começar a trabalhar. Então, assim, que a minha infância foi uma infância desafiadora, que a minha mentalidade eu tive que amadurecer muito cedo. Então, lá eu explico o porquê que a minha mentalidade hoje é uma mentalidade diferente. Por que eu amo o problema, e eu já amava antes do pior ano, eu não sabia que eu amava, mas eu assim, hoje eu entendo que eu amava. Aí vem o pai. Mas aí que tá, eu era uma pessoa procrastinadora, eu era uma pessoa que dormia até tarde, eu era uma pessoa que não tinha compromisso assim, com a minha vida de verdade. Eu transbordava, falava quando me dava vontade. O transbordo da sua vida vai ser um livro. Não tinha live, Dani, não tinha essas séries que eu faço no meu canal, foi um livro. Então, por isso que eu acho tão importante esse teu nicho, sabe? Ser mentora de livros, porque foi a primeira coisa que Deus falou comigo. Primeira coisa, meu bebê, que eu chamo, meu terceiro filho. Por quê? Porque a primeira coisa que ele falou comigo foi: conta a tua história. E eu sempre fui uma pessoa que tive vergonha da minha história. Eu nunca quis contar que eu sou filha de pais separados. Eu nunca quis contar que eu tive que trabalhar muito cedo, que eu não tive infância, que eu amadureci muito cedo, que eu tive que pegar muito ônibus, que eu tive que, assim, ouvir muita coisa. Mas sempre Deus ali estava cuidando de mim, sabe? Sempre nos lugares que eu entrava, eu subia de carga muito rápido. E eu acho engraçado, porque eu sempre comecei a ler a Bíblia muito cedo, mas eu não deixei de sofrer. Eu não deixei de ser uma criança bloqueada. Opa, eu tenho isso, eu não sabia, sabe? Bloqueada de procrastinação.
3 meses e deu bloqueio criativo. Eu, tipo, não sabia mais o que escrever. Eu falava, gente, eu não tenho mais o que escrever. E aí entrei no PLD, aí aquelas aulas da Elis que me desbloqueou. Começou a falar, olha, você precisa entender o que você tem que colocar. Na hora que ela falou a mensagem, pronto, tudo clareou. Por isso que essa live é importante. Porque às vezes você já até começou a escrever teu livro. A Joara, às vezes, já começou. A Maura já começou. As meninas que estão aqui, às vezes, até começou. Só que veio um bloqueio criativo. Deve ter acontecido isso com você, né? Você tá ali, você escreveu 5 páginas, 10 páginas, daqui a pouco você para. O que eu vou escrever mais? Não, esse aqui eu não vou colocar. Não, esse aqui... E aí, o que acontece? É necessário você se inspirar novamente. Criativo comigo, eu tenho muita criatividade, a minha cabeça pipoca até, sabe, de tanta criatividade, sabe? Eu tenho muitas ideias e só que eu não colocava no papel. E aí o que acontecia? Eu assistia, por exemplo, algumas lives, eu só assistia, sabe? E aí o que aconteceu? A partir do momento que eu conheci o Thiago Brunier, ele sempre fala: pega caneta, pega papel e anota. E eu comecei nesse exercício. Aí foi um caderno, 2 cadernos, 3 cadernos, sabe? Aqui em casa é direto. Eu mandei uma vez a agenda. E eu anoto muito, sabe? Mas assim, só que eu anoto até rápido, porque eu sei que se eu tiver no computador, não tudo que eu vou adquirir ali, acompanhar ali, sabe? E ter aquele comprometimento. O que me atrapalhou de verdade foi o perfeccionismo. Então, o que aconteceu? Eu queria estar assim, sabe? Ter tudo pronto para eu começar. Daí eu falei, não, tá errado. Daí Deus foi falando comigo, e aí eu escutando o Pablo falar, né? O seu pior conteúdo salva alguém. Aquilo foi, sabe, penetrando na minha alma. E eu falei, gente, eu tô deixando de, sabe? As pessoas estão morrendo porque eu não tô abrindo a minha boca. E eu falei, eu tenho muito conhecimento, eu venho de uma faculdade de 3 anos e um curso técnico de 1 ano e meio, estou terminando a segunda faculdade, estou fazendo PLD, né? Estou cuidando da minha filha, estou educando ela aqui homeschool, aqui em casa mesmo, sabe? Então, assim, é muito desafiador. Só que as pessoas, muitas vezes, elas querem, não, tem que estar tudo certinho, tem que estar perfeito, e aí não escreve nem a letra A no caderno. E aí está o problema. Não começa, né? Daí que eu comecei e fui desenvolvendo toda a minha escrita, e eu fiz em um dia, assim, algumas horas, já fiz 5 páginas. Eu coloquei, eu quero fazer 5 páginas, já fiz. Aí fiquei uma semana sem escrever nada. Porque assim, aí eu fui me encontrando comigo, que eu fui buscando autoconhecimento, fiz curso de coaching. Eu falei, tem alguma coisa errada, eu preciso me encontrar. Era curso atrás de curso, né? E não saía do lugar. Qualquer coisa assim, e não resolveria. Então, assim, eu peguei e falei, não, eu vou começar a partir de agora a ação, coloquei em prática. Aí, na outra semana, eu falei, como você ficou? Eu comecei a colocar metas, né? Como você ficou uma semana sem escrever, você vai fazer 10 páginas hoje. Daí eu fui 10 páginas. Aí, daí fiquei mais uma semana sem escrever. A rotina foi me engolindo, né? Aí, na outra semana, eu falei, agora você vai fazer 20 páginas. E fui assim, sabe? E dentro desses 5 dias, assim, distribuídos, aí eu consegui terminar ele. No caso, eu já tenho ele digital, mas eu estou no processo agora pro físico. Eu acredito que menos de um mês aí eu já vou estar com ele na minha mão. O físico, né, que estou terminando alguns processos, a gente deu uma repaginada aí no livro, ficou um pouquinho melhor, né? Porque como a gente tinha feito corrido em menos de em 30 dias, a gente teve que fazer aí as pressas, né? Agora eu já estou reformulando ele para ficar um pouquinho melhor na entrega, né? E aí, sabe, eu fui me encontrando com a escrita. Você tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo, tô. Tá. Não sei se você tá me ouvindo bem. Não, deu umas cortadinhas. Eu acho que eu tentei falar com você, mas eu ficou mudo. Aí eu fiquei falando com você e você não me ouviu. Acho que é porque cortou. Mas é normal, a internet. Agora eu tô ouvindo bem, mas eu tava ouvindo bem cortado você também, agora eu tô ouvindo melhor. Agora entendi o que eu falei. Ó, deixa eu dar um insight que você falou coisa importante. Nessa uma semana que você ficou, eu lembrei exatamente do meu processo. Também foi uma semana que eu fiquei parada e eu chamei isso de bloqueio criativo. Por quê?
eu chamei. Como você é mentor e tá falando que não é, então eu já vou mudar o nome. Mas para mim era, porque eu passei uma semana, foi exatamente o que eu passei, sem mexer no livro, sabe? Sem, sabe, não vou mais, deixa eu descansar a mente, porque é um gasto de energia grande. É um gasto de energia. Sobre aquele momento que, de fato, eu tive que superar, porque o meu livro da minha história conta isso. Aquele momento lá que teve aquela superação e foi uma história tão bonita. Então, assim, olha que legal. A gente tem que sempre lembrar que a gente está numa live com pessoas, com corajosas maravilhosas, que têm interesse em escrever o seu livro. Então, deixa eu dar a primeira dica para vocês que eu anotei aqui, da minha experiência, tá? A Dani já deu bastante dicas de ouro. Se vocês estiverem com papel e caneta na mão, vocês pegaram, tá? Vocês anotaram. Então, olha que interessante. O processo é mais interessante do que o resultado. Então, às vezes, você quer escrever um livro e você não escreve porque você não acha que você está pronta, que você já está do jeito que você queria estar. Ah, não, Stephanie, eu não vou escrever o livro porque eu ainda não estou próspera, porque eu ainda não sou milionária, porque eu ainda não fiz um lançamento que bombou. Eu não vou escrever um livro porque eu ainda não me sinto curada. Queridas, é o processo que as pessoas querem saber. É o processo, elas não querem saber. E hoje uma coisa interessante. Ele falou que quando você manda uma mensagem, essa mensagem não atinge o coração de uma pessoa, Dani, é para você ficar em paz, que aquela sua mensagem não era para aquela pessoa. Então, fique em paz. Se você está falando na internet hoje, abriu sua live e as pessoas não curtem ou as pessoas não te apoiam, é porque a mensagem não é para elas. Mas a partir do momento que você tiver a estratégia correta, você vai chegar nas pessoas e nos corações que estão machucados e precisam da tua mensagem. No caso da minha mensagem, do meu livro, já começou com encorajamento. Tem um momento que eu falo assim, ó, você precisa saltar você precisa crer como quem salta de um paraquedas sem saber e ter certeza se ele vai se abrir. Isso é muito forte para mim, porque tudo na minha vida eu tive que saltar. Tudo na minha vida eu tive que primeiro pular, para depois ter a certeza que ia dar certo. Então, se você chegar para mim e falar, nossa, Stephanie, é por isso que tem a confiança, coisa, por que, que eu me jogo em muitas coisas aqui na internet? Por que, que eu me jogo em séries? Por que, que eu me jogo em lives, em destravar pessoas? Claro, no meu nível, porque eu já vivi isso lá atrás, muito cedo. E eu não desejo isso para ninguém, não, tá, gente? Eu não desejo que você queira desbloquear as pessoas muito cedo. Mas o que eu quero que vocês entendam? Anote isso. O processo é mais interessante do que o final. Então, não queira ficar perfeita, colocar um livro assim, eu fiquei próspera demais, e eu fiz um lançamento, tudo melhorou. Não, queridos, Deus cura as pessoas com as nossas feridas, não é, Dani? Deus vai curar pessoas através dos nossos problemas. Então, assim, quando eu coloquei lá que eu sou filha de pais separados, quando eu coloquei lá que eu passei um momento muito difícil, que eu tive que, de fato, me jogar em uma oportunidade de trabalho, que eu tive que realmente entrar na Bíblia. As pessoas perguntam, por que você sabe da Bíblia? Porque eu li muito a Bíblia no momento mais difícil da minha vida, que quando eu fali. Então, eu não tinha o que fazer, o que eu fazia? Eu li a Bíblia de manhã, de tarde, de noite. Então, se você perguntar qualquer versículo, eu sei. Qualquer versículo, eu sei. Então, assim, isso é o quê? Isso foi porque eu fui obrigada a buscar. A minha carne não queria ler a Bíblia. Mas o meu espírito, gente, gemia com dores, com culpa. Porque, assim, eu sempre fui uma pessoa que tudo que eu fiz, eu sempre dei o meu melhor. E aí você vê o que era o sonho da sua vida, como sua loja, você se perder. Então, assim, foi doloroso. E eu coloquei essa dor no meu livro. E é algo louco, né? Porque eu sempre achei que eu ia escrever um livro, Dani, para colocar coisas bonitas. Esposo, porque eu tenho histórias bonitas, sabe? Eu tenho histórias que parecem de filme. Ah, eu conheci meu esposo e tal, eu orei, eu fiz uma carta que eu conto lá no meu canal. Mas a história que Deus queria que eu colocasse era justamente a feia.
a história que Deus queria que eu colocasse, e Ele quer que eu comece a abrir minha boca e a falar, que às vezes conhece, ou me conhece só transbordando a minha história, que não é, gente, uma história muito difícil. Então, eu tô falando para vocês. Interessante é vocês falarem o processo no livro de vocês. A Dani acabou de falar isso, não foi, Dani? Acabou de falar que ela colocou as Sim, dores sim, no dela. processo. É até engraçado porque a escrita, as pessoas não percebem. Ah, eu nunca vou escrever um livro, mas na verdade é a escrita que vai curar elas, né? Eu falo assim que a cura está dentro delas, mas elas não querem ser curadas muitas vezes. E aí precisa tocar na ferida. Infelizmente precisa tocar na ferida. E essa ferida, ela só vai ser curada a partir de que você realmente tocar nela. E aí o que acontece? As pessoas não querem contar a história, eles preferem levar, enterrar de Eu verdade a não história, queria, né? eu não queria contar a minha história, eu morria de vergonha. E ó, deixa eu te falar, nunca eu marcaria uma live para falar da minha história. Eu já fazia live, hein? Eu já fazia live. Quando eu comecei a fazer meu livro, eu fazia live e tudo. Mas se você falasse assim, não, como eu sei, Dani, que muita gente aqui nessa live, muita gente do replay também tem vergonha da sua história. Tá tudo bem. Porque todo mundo passa por fases. Isso é só uma fase corajosa. Se você tem vergonha da sua história, eu também já tive vergonha da minha história. Sabe o que eu tenho hoje da minha história? Orgulho. Eu tenho orgulho de ter amadurecido cedo. Com 12 anos, eu vou fazer loucuras com os meus filhos para que eles entendam e tenham a minha mentalidade. Eu modelo o Pablo demais para você, educação de filhos. Eu vejo tanto que ele joga os meninos ali em desafios e isso é primordial, gente. Porque a minha educação foi assim, sabe? A minha educação foi vai lá e se joga, vai lá e resolve. Teu pai é Deus, tua solução é a Bíblia. Então é tipo cair para dentro mesmo, sabe? Então, hoje eu me sinto curada nessa parte. Eu sei que a cura de todos os nossos problemas, ela é diária, né? De muita coisa ainda eu estou em processo. Mas eu falo para você que sobre a minha história, eu tô curada, porque jamais eu falaria isso em aberto do jeito que a gente está falando aqui. Transbordando. Porque ele vai dar força, vai dar incentivo para ela também começar a fazer, sabe o quê? Fechar a porta de um quarto, tem vergonha? Então mostra só tu, teu caderno e Deus. Que vai curar você. Porque assim como ele fez na minha vida, ele faz na de vocês, assim como fez na Dani. Agora Dani, tá me ouvindo? voltou, tava travando aqui pra mim. Não escutei o que você falou. A Joara tá falando aqui, ó. E também ainda posso. A Joara tá falando assim, ó. Eu também já tive muitas ideias, tá vendo? Como muita gente Volta e trava. Daí eu não consigo escutar mais nada. então pode falar. Agora travou de novo. Tá mais ou menos. Jesus, que é a mentalidade da pessoa tá travado aí, gente. Olha o que a Joara disse. Escreve meus livros para o reino e não para mim. Amém, Joara, que forte. A Joara falou assim: escreve os meus livros para o reino e não para mim. Voltou? Voltou? Voltou. É interessante que ela falou, porque é assim, teve um dia que Deus falou comigo, e ele falou assim, eu sou o autor, você só faz a transcrição. Falei, perfeito, fechou. Por isso que eu sou a sua escritora particular.
né? Então, assim, a gente, claro, a gente é autor do livro, mas na verdade é Deus que, né, coloca a mensagem em nós, né? A gente só faz o processo realmente de escrever e levar a nossa mensagem, né? Mas é toda, ele quer que a gente passe por essa mensagem. Eu falo direto que a escrita é uma terapia e no ato que você está escrevendo, você é surpreendido pela palavra. Você é surpreendido pela escrita. E foi isso que aconteceu comigo. Eu fui escrevendo meu livro, assim, tava lá de boa, normal, né? E de repente ele começou a falar comigo, assim, no extraordinário, né? E aí eu fui sentindo, assim, a cada momento que eu ia escrevendo, cada momento que eu ia fazendo revisão, ele ia me curando. Até chegar no finalzinho do meu livro, que ele me fez escrever em prantos, assim, sabe? Chorando mesmo, né? E aí eu chamo de livro extra. Daí eu coloco assim no finalzinho, eu escrevi da forma como falou no meu ouvido, né? Fazer a história para alguém fazer. E eu já defendo muito essa questão que a pessoa, sabe? Mas também tem outras opções, com certeza, né? O importante realmente é levar a mensagem, até a história dela ali, né? E aí muitas pessoas estão fazendo isso, as pessoas preferem deixar de lado essa história, ignorando, né? E não fazem com que isso leve à frente. E muitas pessoas, eu falo também, que muitas pessoas que estão para ser curadas, estão com alguma doença, isso sim, para que esse sim chegue até elas, e é realmente a cura que está ali. Muitas vezes, por exemplo, você lê um livro e você está ali lendo normal, de repente surge aquela mensagem que é o suficiente para te impactar. E eu falo que ali são pílulas mesmo, aquela pílula é mesmo uma chave que fosse abrir uma porta para você passar para o segundo nível, terceiro nível, para a próxima fase. E as pessoas, às vezes, elas não têm essa consciência, né? E como a gente falou no comecinho, essa questão do livro realmente era um pouco distante de nós, da nossa realidade. Mas o que acontece é que as pessoas não tinham conhecimento, e hoje a gente já tem essa facilidade de trazendo esse conhecimento dos livros, e as pessoas as mais simples, tornando escritoras, autoras de livros. E isso realmente está sendo revolucionário, né, no nosso mercado. E, que nem eu falei, eu nunca imaginei eu ensinando alguém a fazer livros. Mas eu já vinha das faculdades da vida, todos os trabalhos que tinha, era eu que fazia a parte de ABNT, organizar a margem, então eu já gostava disso. Só que eu achava que não era meu destino, né, escrever e estar nesse campo. Até um dia eu cheguei a pensar, nossa, acho que eu vou fazer algum trabalho aí de fazer trabalhos para TCC, alguma coisa assim, mas não que eu fosse partir para os livros. Então Deus, ele o tempo inteiro colocava na minha frente, você precisa partir para esse campo, né? E aí eu me encontrei com uma palavrinha chamada multipotencial. Daí que eu fui entender o porquê que eu não me encontrava em nenhuma área, porque eu sou muito generalista. Então, assim, eu conhecia várias áreas e não partia para um nicho, que o pessoal fala, né? Eu falei, mas como que eu vou ter um nicho? Eu gosto de tudo e vou bem em todas as matérias. Como que eu vou escolher alguma coisa? Então, eu tinha também esse problema para escolher. E, na verdade, é a decisão, né? E eu falei, não. Aí eu fui no PLD, a primeira matéria que eu escolhi, no caso, aí foi livros. Eu falei, eu achei até engraçado, porque eu fui direto para livros, né? Parece que, tipo assim, o meu corpo, assim, a minha alma já me conduziu ali. E eu falei, não, livros. E na verdade foi uma palavra que a Elis falou ali ainda na aglomeração digital, que no seu Instagram que você acontecer, que nem você fala, né? A palavra tem poder. Quando você colocou ali que eu sou escritor, as coisas vai discorrendo para acontecer aquilo. E eu nem percebo que você vai indo assim no embalo, né? E Deus vai ali realmente embalando você ali, deixando você prontinho para depois falando, agora vai, agora eu vou soltar você, agora voa, né? E realmente ele nos dá asas. E aquilo me chamou a atenção porque ele falava de programa de liberdade digital. E eu falei, nossa, realmente eu preciso dessa liberdade, eu preciso me encontrar com essa questão da liberdade e aqui no digital, e realmente foi o que está acontecendo, né? E aí Deus vai conduzindo, sabe? Mas você precisa dar aquele passo. Você precisa dar o primeiro passo. Se a gente não dá o primeiro passo, a gente vai ficar sempre dando ré, né? Ou puxando o freio de mão. Acho que agora eu tô te ouvindo. Tô.
com a conexão ruim, viu, gente? Por isso que às vezes a gente se pergunta se tá me ouvindo, né? Eu ainda tô com a conexão aí, todos sabem que eu acabei de mudar agora para Caldas Novas, então tá, a rede aqui tá uma bênção. Olha que legal, você falou essa questão de falar de várias coisas. Nossa, isso mexeu tanto comigo, Dani, isso que você falou, porque é uma coisa que eu sempre tive assim, meu Deus, eu quero fazer tudo. Quando surgiu o PLD, eu olhei, ai meu Deus, lançamento, ai meu Deus, expert, ai meu Deus, foi o lançamento e tudo. Só que aí o que acontece? Eu vi que tudo que eu falava, de verdade, eu trabalho e eu mexo como uma pessoa que ajuda pessoas, né? A gente ainda está no processo de mentorar. Eu nunca imaginei que eu ia mentorar alguém em mentalidade. Mas, de fato, assim como Deus te empurrou para livros, Deus me empurrou para mentalidade. Porque, de fato, eu sempre pensei diferente das minhas irmãs, sempre pensei diferente da minha mãe, sempre pensei diferente de todas as pessoas que estavam do meu lado. E, de fato, hoje eu que tem tudo a ver com o Thiago Brunet, que ele fala muito, eu amo, como meu mentor, já adotei ele online, e para mim é mentalidade. E eu olho você, que é livros, e eu tô aqui, assim, entrando de gaiato num navio de livro para me curar, e com certeza para curar outras pessoas, mas o meu nicho, gente, é mentalidade. Então, assim, mudar a mentalidade de alguém faz com que ela aumente a frequência dela, faz com que ela mova-se e ela mude totalmente assim, de ambiência. Olha, por causa de ambiente, de mentalidade, eu mudei de ambiência, fiz meu esposo mudar de ambiência, eu fiz pessoas e vi pessoas também mudarem de atitudes. Então, assim, a mentalidade ela é tudo. Por isso que Paulo disse: renovai a vossa mente, não vos conformeis com esse mundo. De fato, gente. Então, a mentalidade, até para você, por exemplo, até para você escrever um livro, você precisa renovar a sua mente. Porque como que você vai escrever um livro se você não tem uma fé aplicada em você mesmo? Se você não acredita naquilo que Jesus fala sobre você, que você é a imagem e semelhança dele, como? Então, assim, eu só comecei a escrever porque a minha mentalidade dizia para mim escrever. Mas, assim, o meu coração, a minha fragilidade falava o quê? Você não é capaz, porque eu não tenho faculdade, né? Eu tenho o quê? Eu tenho um técnico. Então, faculdade, para mim, nunca fui o máximo. Eu sempre gostei de fazer muitos cursos. Curso de comunicação, coaching, tudo isso eu sou. Mas, assim, faculdade, eu nunca tive muita, sabe? Eu nunca quis, eu quero direito hoje, amanhã eu quero arquitetura. Mas o quê? Sempre que levava para o desenvolvimento pessoal, eu amo. Foi coaching de resultados? Eu amo, eu tô lá. Foi alguma coisa, inteligência emocional? Eu tô lá. Então, assim, não tem como. É igual você. É mentalidade, de verdade. Eu te encorajo a ter uma mentalidade renovada. Porque sem mentalidade a gente não faz nada. A gente não escreve livro, não abre live, a gente não serve a Deus. E o que é pior, a gente não é ousado nem virtuoso. E a gente precisa ser, né? O reino é tomado pelo esforço. E o esforço, ó, da batalha da mente. A guerra da mente a gente precisa vencer. Então, que eu gente apaixonada é falar de mentalidade e o reino. Então, isso daí eu já me encontrei. A Joara tá batendo palma aí porque ela participou da imersão Mulheres Ousadas e Virtuosas, né, Joara? Fez o cérebro explodir. Agora é com você. Fala aí sobre mentalidade aí também. Se é verdade, tem que escrever livro, tem que ter mentalidade. Sim, com certeza. Se a gente não mudar, não virar a chave, não funciona mesmo. Tem que virar. Porque assim, senão a gente começa a ficar com aquela mentalidade fixa, né? Ah, eu não consigo, não posso, não vai dar certo. E a gente tem que partir para a mentalidade de crescimento. E aí é o momento que você fala assim, não, eu consigo, eu posso, eu vou escutar só aquilo que me faz bem, eu vou realmente escrever a minha história, eu vou mudar de vida. Eu falei, esse ano eu falei, eu vou mudar de vida, sabe? Eu não aguento mais fazer tantos cursos e cursos e, sabe, não sair do lugar, falando, não, tem alguma coisa errada. Eu acho que não estou escutando as pessoas certas, né? Precisei realmente encontrar aí o Pablo mesmo, aí, o Thiago Brunet, pessoas que realmente estão assim à frente, né?
que caminham aí há 10 anos à nossa frente. Então, o que acontece? Às vezes a gente só está trilhando o caminho errado mesmo. É só precisa realmente ajustar a rota e seguir em frente. Senão a gente realmente fica nessa patinando mesmo no gelo ali, né? E aí cai, levanta, fica nesse processo repetitivo e não sai do lugar mesmo. Mas é preciso realmente que você falou, ter coragem, sabe, ter fé, acreditar mesmo que as coisas podem acontecer. E não falar, tá muito distante, isso não é para mim. Não, mas tem que dar o primeiro passo. Uma casa para ser feita precisa levantar o primeiro tijolo. E aí, senão a gente fica ali, não, eu preciso fazer já uma muralha, né? Não é assim, né? Não é do dia para a noite também. A gente sabe que aqui no digital é realmente persistência, tá aqui, sabe, todos os dias. Tem dia que realmente é difícil para a gente estar expondo a nossa vida, mas o mínimo que você puder, pelo menos uma palavra que você puder, alguma experiência que você está passando ali, né? Que nem eu, por exemplo, assisto as lives, eu faço questão de repostar uma live, colocar uma mensagem que eu aprendi. Não dá para colocar tudo porque é muito, né? Mas a gente coloca aquilo que, sabe, foi de chave, assim, que mudou mesmo, aquilo que chamou a atenção. E aquilo que realmente vai transformar as pessoas. E às vezes as pessoas não fazem, por exemplo, uma repostagem de um stories e elas não têm noção do poder que isso é, né? E eu comecei a perceber isso também. Além da escrita, estava ali compartilhando e um vai ajudando o outro, vai engajando, né? E aí você vai prestando atenção na sua vida. Nossa, eu preciso melhorar aqui, preciso melhorar ali. E aí você vai se desenvolvendo. Uma dica que eu dou também, por exemplo, às vezes as pessoas, elas conversam, por exemplo, nas redes sociais e elas falam assim, tudo resumido, né? E eu sempre escrevi tudo certinho, sem assim, evitando erros, porque eu não queria pecar com o meu português. Então eu sempre tive essa preocupação, até quando eu saí da faculdade, eu falei para a professora, acho que eu vou fazer letra. Ela fala, pensa certinho o que você quer mesmo, tudo, né? Porque eu gostava muito de números. Tem a sua maior habilidade. Se você deixar de fazer perguntas também atrapalha muito. Então você tem que começar a se perguntar o que que eu faço bem, o que que realmente eu gosto, o que me faz, o que que realmente arde no meu coração. E aí é o ponto que você muitas vezes se encontra com processos também. Por exemplo, aqui no PLD tem o passo a passo, o que você tem que fazer tudo. Eu vou falar para você, até algumas coisas ali me bloqueou também. Mas aí o que acontece? Aí eu escutei, por exemplo, uma pessoa simples mesmo, que eu já sei o que eu tenho que fazer. E aí o que acontece? Eu fiz totalmente diferente do que falava no curso, né, no programa, né? A dica que até eu dou para vocês que estão aqui e querem escrever o livro de vocês, escolha uma fase da vida de vocês que vocês tiveram pelo menos uma transformação. Eu falo que não existe pessoa que não tem pelo menos uma transformação de vida para contar. E aí o momento que você fala, já sei o que eu tenho que falar. Não se preocupa com o título ainda, não se preocupa com capítulos, porque isso me bloqueou. Não, eu tenho que ter tudo certinho, sabe? O esqueleto. Não, para mim não funcionou essa regra. Para mim foi totalmente diferente. Olha como que eu fiz o meu livro, Stephanie. Eu vi o meu livro corrido, texto corrido. E aí, por último, que eu fiz os capítulos, surgiu o título, tudo. Então, assim, vai muito assim na pegada, por exemplo, cada um tem que encontrar realmente o seu estilo na escrita. E tem que realmente estar ali tendo contato diário com a palavra. Eu falo assim que existem forças de um escritor, né? E uma das forças é ter contato com a palavra de Deus, né? Senão você fica fraco e você realmente não vai ter coragem de escrever. Você imagina, eu cheguei a falar um dia também nos stories, você imagina se as pessoas pensassem como algumas pensam hoje em dia, de não escrever livros, a gente nem a Bíblia teria. E quanta coisa a gente teria perdido se a gente não encontrasse com as palavras da Bíblia, né? Com esses homens corajosos também que deixaram a mensagem deles, né? Então eu falo muito isso. Então a gente precisa olhar esses exemplos, olhar essas experiências, pessoas que tiveram realmente resultados e colocar em ação, né? Dar o primeiro passo. Olha a chave que a Dani deu, vocês que estão aí, tá? E querem escrever seu livro, vou até repetir. A chave, não existe ninguém, principalmente você que é 10 em 1, que é PLD, que está passando por esse processo tão, né, um processo assim tão transformador, que é de pílulas, que é de mudança de hábitos. Gente, não existe nada, ninguém que não tenha uma transformação, mesmo que não seja pequena.
Então, as pessoas que falam assim, eu não tenho o que falar, eu não tenho o que colocar, eu não tenho uma grande história. Você pode começar e deve pela sua transformação. Foi assim que eu comecei, mas por exemplo, eu também escolhi o meu livro, foi no MVP, eu fiz em agosto, e eu fiz às pressas demais. Comecei a escrever em abril, tranquila, mas parei com bloqueio criativo, só fui pegar nele em maio. Terminei em junho, por aí, em junho. Então, assim, eu dei uma parada legal. E aí, olha que interessante. Eu tinha o título, mas eu achava que o título não combinava. Então, eu fui na história. Fiz igual você fez. Fui na história, fui no que Deus estava falando ali comigo. Então, assim, vocês têm que entender que, mesmo que seja pequena transformação, ela é válida para alguém que vai ler, tá? E principalmente o momento que você passou e que você superou. Então, assim, a transformação e a superação é muito importante de colocar. Por que eu coloquei a minha superação de ter vivido aquele momento difícil aos 12 anos e hoje tá bem, tá casada e tá tão, sabe, tão bem? Porque é superação, gente, que vai linkar com as pessoas. É a superação que vai linkar e vai realmente trazer um refrigério para aquela pessoa que está lendo o teu livro, né? Então, na verdade, não é o muito bonito para colocar, pelo contrário, é a transformação. Olha, quem eu era, hoje quem eu sou. Então, assim, é o antes e o depois. Eu era uma pessoa bloqueada, não falava da minha história, assim, várias bloqueada mesmo. Até você falou uma coisa interessante. No WhatsApp, eu escrevia muito certinho. Eu era super bloqueada porque eu sempre tive que fazer as coisas muito rápidas. Eu tinha 5 clientes para atender. E eu vendia também, às vezes, algumas vezes por WhatsApp. Então, algumas vezes ficava com a minha secretária. E quando ficava comigo, eu atendia o cliente na minha frente e às vezes respondia. Então, assim, pelo WhatsApp sempre teve muito erro, sempre foi muito, assim, cortado. É você, VC, entendeu? Então, assim, eu tive que readaptar e eu ainda estou readaptando. E não tenho vergonha de falar isso, gente, porque escrita não era minha área. Minha área sempre foi abrir um vídeo e falar. Esse é o meu poder, abrir um vídeo e falar. Agora, escrita foi uma coisa que Deus me pediu e falou, vai lá e escreve. Então, assim, se você falar para mim, olha, vai lá e escreve outro livro, com certeza, se foi Deus que tocar no meu coração, eu vou fazer. Mas eu com certeza vou querer fazer 10, 15 séries no YouTube do que entrar nisso. Por quê? Porque esse livro foi da minha transformação, gente. Então, olha pra você ver que louco. Não é a gente que escolhe. Então, assim, na minha vida foi assim. Assim como você ouviu o sussurro de Deus, eu ouvi também ele dizendo, você vai escrever um livro. E você vai escrever para se curar. Porque eu acho que eu não via, Dani, outro jeito de me curar da minha história. Não tinha. Não tinha. Como que eu ia? Porque, assim, hoje em dia, chegou a tiragem agora, 100. Chegaram 100 livros meus e demorou pra caramba, né? Porque eu fiz em agosto, o pedido veio agora, mas amém, tá tudo bem. E agora eu realmente quero, de verdade, meu coração queima. Para que as pessoas... Meu livro é um livro curto, é um livro pequeno, acho que deve ter o quê? Uns menos de 40 páginas, mas ele é um livro que é profundo, sabe? É um livro que dá para você ler assim numa tarde, assim. Mas é um livro profundo e é um livro que vai te inspirar. Sabe como é o nome do meu livro? Inspiração. Eu sempre tive esse dom de inspirar as pessoas e eu gosto de inspirar e fazer as pessoas se mover. Então, tem dois nomes no meu livro. Inspiração. Você vai olhar uma pessoa que, se ela conseguiu e era improvável e realmente faz o que faz, você que está aí na vida cômoda, meu amor, você faz e vai fazer muito maior do que eu. E é o meu desejo, que você faça 1000 livros maiores que mil vezes melhores que o meu, melhores que a Dani. É o nosso desejo, né, Dani? Então, assim, por isso que eu comecei. Eu vou bater muito nessa tecla para vocês entenderem o que é falar a sua história. Eu quero muito bater nessa tecla, por isso. Não é? E eu amei sua história, hein, Dani? Amei. Amei saber que seu livro é tão íntimo, é tão maravilhoso. Vamos ver o que a galera tá falando? E a gente tem algo em comum, porque você falou que não contava a história, né? Nossa, não contava nada, nem meus pais sabiam da minha vida particular. Nada, nada. Você imagina alguém que não contava nada, de repente tá aqui abertamente falando né, online aqui no digital. Então, assim, realmente foi assim, algo muito assim, sabe? Deus me transformou, porque senão eu nunca estaria aqui. Às vezes eu falo nas lives, eu falo, olha, se eu tivesse me deixado levar por vozes interiores aí que fazem essa confusão na nossa cabeça, eu nunca estaria aqui, né? Eu nunca estaria enfrentando leões aí todos os dias, né?
Então, realmente precisou uma decisão, né? Mas, assim, até algumas pessoas passam por doenças, e aí é o momento que Deus fala, né? Aí tem pessoas que dá aquela paralisada. Eu falei, eu tava numa velocidade muito alta, eu tava assistindo 2 lives ao mesmo tempo, sabe? Nossa, Era coisa assim, eu tava super acelerada, tava a 300 quilômetros por hora, assim, né? Eu falo, né? já passei por Ainda tô me desacelerando, mas eu falo que aí comecei a fazer as lives, eu precisei, porque para fazer o lançamento do meu livro, e não parei mais, né? Já fiz aí 12 lives, com essa aqui já é 13, né? No caso, essa eu considero como primeira porque é uma collab. isso. Mas eu não consigo parar mais, sabe? Eu falo, eu não consigo ficar. E se eu ficar uma semana sem fazer, eu posso cair no não querer fazer mais. Então, não, eu não posso parar. Eu tenho que todo dia eu me desafio. Aí o que que eu fiz? Eu uno a gestão empresarial, né? Eu não sei se tem mais alguém que faz isso, mas até agora eu não encontrei. E Deus me inspirou. Eu falei, então usa tudo aquilo que você sabe, que você aprendeu na faculdade e traz para os livros. Como você gosta de tantas coisas, então une o útil com o agradável. Eu falei, perfeito. Eu trago a gestão empresarial, ferramentas que eu conheci, algumas que eu nem conhecia, mas estou buscando conhecer, para unir aos livros. Eu falo, por exemplo, a semana agora eu falei sobre Canvas no projeto de livros. Eu nunca falei para ninguém sobre Canvas, mas eu fui, pesquisei, busquei o conteúdo, fiz um resumo, ensaiei, cheguei na hora, falei o que tinha que ser falado, né? E assim, Fiz a minha eu falo, não precisa usar todas as ferramentas. Pega uma ferramenta e aplica e vê se dá certo. Não deu certo? Vai na outra ferramenta até se adaptar, né? Tudo é questão de adaptação. O segredo para as mulheres que Isso. estão aí é testar, que é isso que você já está fazendo, testar. E eu mesmo fiz a minha capa no Canvas. Foi eu mesmo que fiz minha capa. A minha capa, Eu fiz também. se tiver lá um dedinho lá, assim que você vê aquela capa vermelha com a mãozinha, que quer dizer identidade, né? Porque tem as digitais, e eu bato muito nessa tecla, eu falo sobre lei da atração, eu falo sobre identidade, eu falo sobre mentalidade, eu falo sobre poder do subconsciente. Então são 9 capítulos que eu coloquei assim, que eu falei resumido, por isso que eu falei que é curto, mas são 9 assuntos onde eu coloco tudo em mentalidade, sabe? Tudo baseado na mentalidade. Então, eu mesmo fiz minha capa no Canvas, porque eu já tinha pedido para outras pessoas fazerem e não tinha linkado, não tinha batido, sabe? Não acelerava meu coração pela capa. E quando eu fiz a minha capa, eu imaginei ela do lado do meu autor, que eu modelei muito, foi Napoleão Hill, né? Que é quem se conecta enriquece. Então, assim, eu praticamente eu falei, gente, essa capa tá muito parecida. Se eu passasse por uma livraria, eu levaria achando que era dele. Ó a mentalidade. Porque eu quis fazer as mesmas letras. Eu cancelei total, gente. Eu cancelei total, assim, na cara de pau. Mas eu fiquei feliz, porque é uma coisa minha, sabe? Até a pessoa que editou, não foi eu que editei. Paguei para editar, para diagramar. Nós temos o e-book, né? E agora chegou o físico. Então, eu paguei para fazer tudo, só que a gente entreguei lá. Eu falo para vocês, não tem desculpa. Se você falar para mim, não sei diagramar, não sei mexer no Canva, tem pessoas, e eu sou prova disso, tem pessoas que fazem isso por você. Tem pessoas que diagramam, tem pessoas que colocam a cor que você quer, tem pessoas que colocam a capa que você quer, se você não souber fazer igual eu me virei fiz. Tem pessoas que fazem tudo e o teu livro só não sai se tu não quiser atitude. Porque eu te falo, hoje sai dessa live, pegue esse exemplo da Dani, maravilhosa, sabe? Já segue ela, tá? Já segue ela, já entra nas lives dela. Pega esse exemplo maravilhoso dela, pega esse exemplo meu, tá? De ousadia. Modelei aí um dos maiores escritores que já existiu, além do Pascal, que é nosso mentor. Pega esse exemplo e, gente, que começa a escrever hoje. Transformação, não foi isso que você falou? Eu falei de Uhum. transformação e eu falei de superação. Começa qual é a tua história que tem uma superação e qual é a tua história que tem uma transformação. E tu vai escrevendo. Vai deixando Deus trabalhar na mente, vai fluindo. Eu tenho certeza que ainda esse ano, gente, 2021, dá tempo de sair teu livro, Corajosa. Se tu focar e não procrastinar, entendeu? Dá tempo. Sobre essa questão da live que você falou, eu comecei assim. Todo dia, minha mente algo, porque a repetição traz esse. Então, faça a comunicação, se tiver, sabe, em paz, tranquila. Por que eu vou fazer outra série no meu canal? Porque lá no meu canal, eu não ficava tranquila como eu ficava em live. Porque eu comecei a se destravar na live, no Instagram.
Então, por que que eu tô fazendo outra série de, acho que agora é 23, eu não sei se é 23 ou 25 vídeos. Primeiro eu fiz 22, porque a gente tem que dar cara para bater. A gente tem que ir de frente ao nosso medo. Ai, qual que é o meu medo? Meu medo é ficar solta no canal. Então vai pro canal, amor. Vai fazer live, vai fazer o que você tiver que fazer, vai fazer série. Ah, meu medo é abrir live, então vai abrir live. Você tem que ir de encontro ao seu medo. Fazer igual o povo da Suíça, igual aquele livro que nós lemos em 10 e 1. Gente, eu amei aquele livro. Aquele livro é a minha mentalidade. O que é o problema? Bora atrás do problema. Quem persegue o problema? É você que persegue o problema. Não é o problema que tem que te perseguir. Então, quando você pensa assim, você governa. E hoje a gente precisa governar. A gente precisa governar sobre nossas emoções, sobre nossos sonhos. Então, não deixa, tá? Virtuosas, corajosas, essas são as minhas palavras. Não deixa passar o ano e você ficar só na vontade da live, na vontade de fazer um movimento, na vontade de fazer um livro. Não deixa. Segue pessoas, porque pessoas são acesso, como a Dani é um acesso, como eu sou um acesso para a tua ousadia, para tu destravar também com a minha história, se você quiser, tem aí no link na bio, só clicar, tá? Tá lá o valor do meu livro, custa R$ 39,90 na Black Friday. Eu fiz o e-book no mesmo valor do físico. Fica à vontade. Segue a Dani também, compra o da Dani. O importante, sabe o que é? É você se destravar. O importante é o quê? Sai do lugar. Não deixa Natal, Ano Novo chegar, 2022 chegar e você ainda tá aí, eu queria tanto escrever um livro e não escreveu. Não é, Dani? Essas são as... Isso, não pode deixar passar, não. Não pode. E é que não falei, se eu for deixar assim, uma dica para quem quer começar, realmente faça aí uma avaliação da sua vida, escolha uma fase. Qual que é a fase que você considera que realmente vai levar algum resultado para alguém? Que vai levar realmente uma transformação? Escolha essa fase. Escolhida essa fase, sempre tenha um caderno do seu lado. Porque é que nem você falou da inspiração, né? Eu também já vinha pela inspiração. Só que tinha um probleminha. Toda vez eu queria escrever quando eu estava inspirada. E não era todo dia. Eu não. E aquele dia que eu começava a escrever era realmente o dia que eu estava inspirada. Mas a gente não pode ficar esperando só esse dia, senão demora muito para sair o livro, né? E aí eu falo que eu trabalho com a escrita inspiracional e eu levo as pessoas a ter experiência com as palavras de Deus. Então, assim, escolha a fase de vida, tenha sempre um caderno na mão para anotar algumas ideias que vêm durante o dia, assim, que você não está preparado, então você tem que sempre deixar do lado. Porque se você depender sempre do celular ou do computador, se acabar a bateria, não tem como. Perdeu aquela informação que passou assim a 1000 por hora, né? Então anota, porque aquela frase, aquela mensagem pode ser útil no seu livro depois. Outra coisa também, comece a escrever e não pare, tá? Não pare mesmo. Eu falo assim, não pare, por favor, siga em frente, né? Porque o processo realmente, que nem tem uma frase que eu anotei aqui, a felicidade, ela não está no fim, ela está no caminho. Então, às vezes a pessoa, eu quero alcançar alguma coisa que está lá na frente, mas você precisa trilhar todo esse caminho, né? Que nem você atravessar uma ponte. Você não vai atravessar a ponte se ela tiver com um buraco no meio. Se ela tiver com a parte da ponte quebrada, você vai ter que arrumar essa ponte para você atravessar. É mais ou menos isso. Escolheu a fase, tem um caderninho do lado para anotar tudo e começa a contar a sua história do seu jeito mesmo, da maneira simples, sem se preocupar com regra ortográfica, porque não é isso que vai valer agora. O importante é realmente extrair. No processo de extrair, realmente a cura acontece. E aí, só Deus sabe o que vai acontecer depois, né? É muita cura, gente, é muita cura mesmo. É porque uma história de transformação vai puxando a outra, que vai puxando a outra, que vai puxando a outra. Quando você vai ver, você fala assim, eu também vou colocar aquela história que mexeu comigo e Deus falou e o resultado foi cura. Então, assim, a escrita é muito linda, né? É muito lindo que Deus age, da forma que Ele age na escrita. E é isso mesmo que você falou. Às vezes a gente deixa para colocar tudo no celular e no celular tem muita distração. Tem muita distração, aí vem muita. Instagram, aí vem notificação no Facebook. Aí você faz o quê? Perde o foco. Vai perder o foco? Gente, nada substitui isso aqui, ó. Nada. Para mim, olha, eu não tenho agenda eletrônica, eu não consigo, eu sou muito arcaiquinha mesmo. Realmente, eu sou lá, não consigo. Eu gosto de escrever de verdade, então é por isso que eu acho que linka muito com essa parte da escrita. Eu gosto de escrever, eu gosto de, meu cronograma. Quando Deus me dá um insight, eu coloco aqui, sabe? Agora mesmo eu escrevi 10 frases, hoje à tarde, 10 frases de um novo projeto meu. E, cara, isso é porque é escrita. Agora vai mandar eu escrever 10 frases de um projeto meu no celular. Não vai, gente. Então, assim, você tem que escolher, queridas, o seu jeitinho.
Qual é o seu jeitinho? De repente eu tô falando isso, mas o seu jeitinho é no celular, o seu jeitinho é no tablet, e tá tudo Uhum. bem. Tá tudo bem. O importante é você falar assim, não, Stephanie, eu achei muita clareza no que a Dani falou, achei muita clareza no que você tá falando de mentalidade, da sua forma. Então, assim, eu vou achar o meu jeitinho. Acha o teu jeitinho, acha a tua história de transformação, acha a tua história e a tua fase de superação e começa, gente. E começa. O negócio é poder da decisão. Aí entra a mentalidade. Vou escrever agora, saiu da live amanhã, hoje, não sei, mas comece, tá bom? Vamos ficando por aqui. Deus abençoe a vida de vocês. Sigam essa moça maravilhosa, que além de ser mentora GRS, é tanta coisa, sabe? Maravilhosa. Já pegou algum perfil aí de GRS? Como é que tá? Você tá estudando também no PLD, como eu? Sim, na verdade, eu estudo o Instagram faz quase um ano. Desde que eu entrei aqui na plataforma, eu estudo todo dia Instagram. Então, assim, aí eu comecei a aplicar aqui no meu perfil também designer, né? Então, assim, eu faço tudo que tá no meu perfil sou eu que fiz. Então, eu vou, Ó, assim, me desafiando todo dia, sabe? Eu conheço alguma coisa, aprendo, já aplico. Então, eu tô começando essa semana agora, e uns dias atrás eu comecei a fazer análise de perfil. Então, eu tô analisando alguns perfis aí, assim, eu sou bem crítica, assim, sabe, na análise. E eu tenho, assim, três tipos de análise, uma mais básica, uma mais profunda e um acompanhamento de 7 dias. Então, assim, também é teste, é MVP. E, assim, eu vi alguns resultados de algumas pessoas, inclusive, e uma coisa que eu, assim, acho muito importante falar aqui também é a conexão. Você fala de conexão. O networking fez com que eu chegasse até aqui também. Antes parecia que eu estava isolada, né? De repente eu comecei a entrar em contato com as pessoas, e aí algumas pessoas, eu gerei muito valor para muitas pessoas sem conhecer elas. E aí eu comecei realmente a ganhar confiança das pessoas, fazer essa conexão, network, e aí no meu livro eu falo, a última frase do meu livro, eu coloco exatamente aquilo que eu vivi na pele. Gere valor para ser valorizado, né? Porque às vezes as pessoas, eu quero receber tudo num dia só. Não, mas você tem que gerar valor na vida de alguém. Sabe, eu fiz vários trabalhos gratuitos para mim poder testar mesmo, sabe? E acabei encontrando pessoas maravilhosas, né? Pegando assim amizades, uma rede de contato assim que eu não deixo de lado, sabe? O tempo inteiro eu tô ali conversando com eles, ajudando no que eu posso, sabe? Então assim, agora realmente que eu tô começando a monetizar aqui no digital. Mas no começo era mais gratuito mesmo, testando, ajudando, desde assistir uma live, fazer um resumo da live, sabe? E eu fui certíssimo. fazendo tudo isso. Ó, E tudo é teste, né? Então, assim, eu vou testando tudo e eu faço algumas coisas assim de GRS também. legal, parabéns, parabéns. Você falou uma coisa que tocou meu coração porque é o título do meu livro, Quem se conecta enriquece. E depois que conheci o nosso mentor, eu entendi que 98% dos nossos resultados, eles estão nas pessoas que a gente se conectam, né? Estão no nosso network. E é muito importante você se conectar com as pessoas certas. É muito importante. E gerar valor é uma coisa que, ao longo da minha caminhada, eu entendi que foi o que Jesus disse. Se você não quer, se você quer dar, então é melhor dar do que receber, né? Igual ele fala. E se você não quer que faça com você, não faça para os outros. Então, se você for ver, que é a regra de ouro, se você for ver, então, assim, Uhum, coisas que a Bíblia já fala, muitas coisas que Deus já fala, coisas que nós temos que fazer. Quando a gente abre uma live, quando a gente, sabe, faz qualquer coisa, a gente está gerando valor. Vocês, virtuosos, estão gerando valor quando você abre uma live, essa live aqui também é pura geração de valor para vocês, é para que vocês cresçam, para que vocês tenham seus livros. E eu modelo, viu? Geração de valor a gente tem que ter muito. Só gera valor quem está preocupado não só em vender, mas com as pessoas. E amar quem Deus ama, né? Porque Deus ama as pessoas. Então, de verdade, quem se conecta é o ser interessante sem ser interesseiro. interesseiro, claro, você pode sim falar, ó, minha mentoria tá tanto e tal, mas que você venha realmente levar o conteúdo para a pessoa, como que você chegou naquele nível. É aquilo que eu falei, né? Ninguém quer saber do resultado, todo mundo quer saber do processo. E tá todo mundo querendo Isso. mudar de vida. Tá todo mundo querendo mudar da forma que tá. Ninguém quer saber. Abrir uma live aqui e falar, poxa, eu cheguei lá e foi bom e tal. Não é interessante, né, gente? Agora, realmente, falar que vocês precisam falar das dores, que o processo é mais importante que o resultado, e tantas coisas aí que a Dani falou, isso sim é continuar, né, gerando valor, porque a gente ama pessoas, né? É o que Deus ama, é pessoas, é propósito.
E eu profetizo que vai sair vários Aí livros. já tô aqui, ó, indicação de livro para vocês, ó. Maravilhoso, maravilhoso. E foi do 10 em 1, hein? Especialista em pessoas. 10 em 1. Eu tenho, comprei no 10 em 1, me apaixonei. Sim, Ó, a frase dele, ó. Deus costuma confiar grandes coisas a pequenas pessoas. É o do Thiago Brunet. Tá isso, nesse livro, por isso que eu trouxe ele aqui para mostrar para vocês como referência. isso Então aí. ele utiliza das pessoas pequenas para fazer grandes coisas. Então a Ele gente nunca pode duvidar, né? Ele usa, Dani, ele usa os que não são para confundir os que são. Então, muitas das vezes você fala, poxa, mas eu não sou. Você não se sente, né? Mas Deus te usa porque, de fato, Ele quer, Ele sabe que você é. Então, fica com essa frase aí do Thiago Brunet. Outra frase que é muito legal que ele fala nesse livro é: pessoas vão te machucar, mas pessoas também vão te curar. Então, fica com essas duas frases do livro Especialista em Pessoas que eu amo e que de verdade, gente, vai tocar o seu coração. Lembra, se conecta com a pessoa certa que elas vão te curar, tá bom? Vamos lá pro print, E né? não caminhar sozinho, né? Porque pessoas precisam de pessoas. Ai, gente, não anda sozinho não. Faz como eu e a Dani aqui se conectando, primeira vez. Não é, Dani? Primeira vez parece que eu já te conheço Isso. há anos. Dá um E a sorriso. nossa Então voltou. fala. O que você fala? Tirei o print. A nossa história, né? Linka bastante. Nossa história parece bastante. Então, virtuosos e corajosos, espero que saia um livro de vocês ainda este ano, tá? Foca na transformação e eu vou ficando por aqui. Até amanhã. E é isso. Deus abençoe a vida de vocês. Tchau, tchau. Foi um prazer participar da sua live aí. Até a próxima. Obrigada, corajosa que reina. Tudo de bom Tchau, pra tchau. Beijão.